Capítulo 10. Eleve o padrão que influencia a sua vida. Porque o padrão que influencia nossas vidas é um assunto importante em nossa trajetória rumo ao aperfeiçoamento da inteligência emocional. Porque em toda roda que você entrar, em toda empresa em que começar a trabalhar um dia, todas as amizades que você construir no caminho, do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado desejado, você só vai conseguir manter com as coisas que conquistou se tiver padrão para estar ali. O seu padrão individual determina quem se aproxima ou quem se afasta de você. É o seu padrão pessoal que atrai ou repele pessoas. Pare para pensar com que tipo de pessoa você anda. Que tipo de pessoa bate na sua porta para pedir alguma coisa? Te procura para comer uma pizza ou ir ao cinema? Te propõe negócios? Porque talvez essas pessoas não sejam as que você queria, mas você tem que saber que isso é fruto do padrão que você tem, que atrai as pessoas que estão batendo na sua porta. Padrão está diretamente ligado a comportamento. A nossa consciência é juiz supremo do nosso comportamento. Quando a gente se comporta mal ou bem, a nossa consciência vai automaticamente julgar o que você está fazendo. Essa é uma função dela, mostrar-lhe isso. Sabe quando você fala uma coisa e se arrepende? É a consciência te avisando. Modelando a consciência. A consciência não nasce pronta. Esse é o problema. Ela é moldada pela educação. Quanto mais educado você for, não estou falando do acadêmico, mas da educação da escola da vida, mais a consciência será modelada. Você pode ter uma educação empírica, obtida por meio das experiências da vida. Há vários níveis de educação. Bons livros podem te educar. Bons mentores também. Existem muitas formas de você ser educado. Mas a educação é o que modela e determina o nível crítico da sua consciência. Você já deve ter escutado a expressão sem noção. É aquela pessoa que não tem a consciência moldada e crítica ainda, porque não recebeu educação para isso. Então ela age de uma forma que ninguém gostou e nem se dá conta disso. Age de uma forma bruta, desagradável. É a pessoa que ninguém quer por perto e nem percebe, porque não tem uma consciência que acusa isso. O seu padrão é o comportamento que as pessoas veem, e não o comportamento que você acha que tem. O seu padrão é o que as pessoas identificam em você e não o que você acha que está pensando. O padrão de vida de um ser humano, padrão pessoal, está ligado a muita coisa. Cultura, educação familiar, religião, livros que leu, temperamentos. Tudo isso vai formando padrão em uma pessoa. E esse padrão é o que atrai ou repele pessoas. Tem gente que não consegue andar com pessoas estratégicas de sucesso, de bem com a vida, porque não tem padrão. Eu posso afirmar, por experiência própria, que uma pessoa bem-sucedida nunca vai te perguntar quanto você tem na conta. Ela vai andar com você pelo padrão que você carrega, pelo comportamento que você tem, por como você faz se sentir. As pessoas não se lembram do que falou, mas do sentimento que fica. Se não for positivo, ela dificilmente vai voltar a ter contato com você. Entenda o seguinte: o nosso padrão é a nossa essência, é o que está dentro de você. É aquilo que somos sozinhos ou em grupo, individual ou coletivamente. Você tem um padrão. O seu padrão é inconsciente e automático. Você não percebe que tem um. Está todo dia expondo-o sem notar. O carro manual, por exemplo, é complexo de dirigir. Imagina fazer tudo ao mesmo tempo: acelerar, controlar freio e embreagem.
Como você consegue fazer isso sem pensar? Por conta de um padrão. Você nem percebe mais. Padrão é repetição de um comportamento. Quando você começa a repetir aquilo, fica automático. Você nem percebe mais, mas as pessoas notam. Há pessoas com alto padrão pessoal e há pessoas com baixíssimo padrão pessoal. E isso define em que roda você entra. Define em que empresa você é contratado. Que tipo de amigo você tem, que tipo de negócio você fecha. Por que o enganador se dá bem? Como se ele vende uma mentira? Porque ele tem um alto padrão. Você olha para ele e pensa, vou comprar dele. Ele conseguiu manter um padrão, apesar de não ter um caráter. O padrão vende, é o conjunto de temperamentos, a forma como você se veste, a altura da sua voz. Tem uma pessoa que estou quase cortando da minha lista de relacionamento porque em qualquer lugar ele abre o vídeo e coloca áudio alto. Isso é inconsciente, mas as pessoas que estão à nossa volta percebem. Elas pensam, não vou convidar esse cara não. E você começa a repelir pessoas importantes e estratégicas que poderiam abrir portas para você. Ações repetidas geram comportamento. Comportamentos repetidos geram padrão, que acaba se tornando inconsciente. E o problema é que a gente tem vários vícios que não percebe. Se reparar, você veste meia e sapato da mesma forma há 20 anos. Toda vez que está enjoado de alguma coisa, seus olhos vão para o mesmo lugar. Sua expressão é a mesma. Alguns são inofensivos, outros afastam muita gente boa de perto. Nossos principais padrões. Nós temos 4 padrões principais: padrão de comunicação, padrão de reclamação, padrão emocional e padrão financeiro. Geralmente a pessoa se define por meio deles. O padrão de comunicação surge de 3 formas: como fala, como se expressa e como se veste. Ao passar a mesma imagem quando se veste, quando fala e quando se expressa, o seu padrão está equilibrado. Então você vai atrair pessoas que se identificam com esse padrão. Vai atrair pessoas parecidas ou que querem ficar parecidas. O padrão de reclamação faz parte de todos. Todo mundo tem suas reclamações, mas a forma como você reclama define o seu padrão. Ninguém fica perto de quem reclama demais, da pessoa negativa. É preciso saber como reclamar. Não perder as estribeiras, ser elegante e ponderado. As pessoas te identificam como naquele momento de tensão. Ali você mostra seu comportamento verdadeiro. O terceiro padrão é o emocional. Como você lida com as contrariedades, com os momentos difíceis. As pessoas te escolhem ou não pelos seus comportamentos nos dias problemáticos. O padrão emocional inadequado repele pessoas. Por fim, o padrão financeiro. Vivemos em um mundo capitalista. E sim, o nosso padrão financeiro importa. Como eu costumo dizer, só Deus vê o coração do homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. O carro no qual você chega, a roupa que você veste, o relógio que usa. Dentro das suas possibilidades, procure ter um padrão elevado. Marca não é importante, você só precisa combinar. O problema não é a marca, é misturar todas as cores, fazer todas as combinações possíveis, atraindo as pessoas corretas para o seu convívio. O que atrai as pessoas bem-sucedidas? Que tipo de pessoas procura quem já tem sucesso? A resposta é pessoas que têm um alto padrão. Então, como posso elevar o meu padrão para atrair as pessoas corretas? Simples, são 3 passos.
Primeiro, ande com pessoas melhores do que você. Quando começa a andar com pessoas que pensam melhor financeiramente do que você, pessoas que se comportam melhor, você aprende. Lembro que um dia fui em um jantar chique e usaram aquele monte de talheres que você não sabe nem por onde começa e nem por onde termina. E quando começou, eu peguei os certos e minha esposa estranhou, perguntando onde eu tinha aprendido aquilo. Uma vez fui almoçar com um cara muito rico, vi como ele pegava os talheres e guardei porque eu precisava daquilo, porque sei para onde estou indo. Aprendi com uma pessoa melhor. Existem problemas na sua vida que você só vai superar escutando quem já venceu aquele problema. A gente tem mania de escolher as pessoas erradas para andar. Poderia dar vários versos bíblicos milenares que falam sobre andar com pessoas erradas. Tem um que diz assim: não andes com briguento, porque você vai aprender os seus caminhos e vai fazer um laço para a sua alma. Se você andar com um briguento, você vai aprender os seus caminhos. Você começa a conviver com a pessoa e, inconscientemente, começa a aprender o que a pessoa faz. Ande com sábios e você se tornará sábio. Com quem você anda determina quem você vai se tornar. Segundo passo para elevar o seu padrão. Frequente os mesmos ambientes dessas pessoas. Repare no comportamento delas. Só que frequentar esses ambientes é um desafio, porque às vezes você não tem dinheiro para ir aos restaurantes em que elas vão. Não tem como ir às festas. Mas toda pessoa bem-sucedida faz um esforço para estar nos lugares onde suas referências estão. Porque é ali que a gente aprende. Quando comecei minha carreira de coaching e escritor, eu andava com meu mentor, um indivíduo muito famoso no Brasil. E o impressionante é que aprendi muita coisa com ele sobre comportamento, desde o modo como ele se vestia até como cumprimentava as pessoas. Podia ser o funcionário mais simples da corporação, ele dava a mesma atenção que dava ao diretor. Eu ia aprendendo os comportamentos, fazia um esforço para estar perto disso. Ao passar a mesma imagem quando se veste, quando se fala e quando se expressa, o seu padrão está equilibrado. Terceiro passo: leia livros que lhe ensinam o que você ainda não sabe. A leitura é o caminho para o desenvolvimento da inteligência. Quer se tornar uma pessoa melhor? Faça uma lista de tudo em que você não é bom e compre livros sobre o assunto. Já vai melhorar muito. Convivendo com pessoas melhores e lendo livros que te ajudam a melhorar, seu padrão sobe. É natural. E automaticamente sobe o nível das pessoas que te procuram, sobe o nível dos negócios que te propõem. Eu venho enfrentando problemas crônicos com a minha agenda. Logo no início do ano, já estou com ela tomada para o ano todo. E qual tem sido minha briga? Definir prioridades. Sempre surgem bons convites para a mesma data. E por que esses convites acontecem agora? Porque meu padrão vem aumentando. Meu comportamento melhorou. Então mudou o nível de convite, mudou o nível de negócios. Quando você aumenta o seu padrão, tudo melhora. O padrão define quem te procura. Você precisa ter um padrão que atraia coisas boas, tanto pessoas quanto propostas e negócios. Um padrão que preserve sua família, a base da sociedade, e um padrão que atraia riquezas. Espero que, depois deste capítulo, você comece a desenvolver um padrão que atraia tudo isso e que te faça crescer como pessoa.